Olá, tudo bem? Queria falar com vocês hoje no meu canal do YouTube sobre as diferenças entre os hormônios das pílulas anticoncepcionais. O pessoal acha que as pílulas são todas a mesma coisa, que elas têm o mesmo tipo de hormônio, mas elas são muito diferentes. Então, de uma forma geral, as pílulas anticoncepcionais, elas têm dois tipos de hormônio, o estrógeno e a progesterona. E existem pílulas só de progesterona. Daí já dá para concluir que a pílula, o que evita a gravidez é a progesterona. Então a progesterona ela está lá na pílula para fazer com que o ovário não ovule. Então o ovário não ovulando, não existe gravidez. Para que isso aconteça, é fundamental que a mulher tome a pílula certo, todos os dias, na mesma hora. Tá? Aí a progesterona da pílula vai bloquear a função do ovário, que ele ovula uma vez no mês. Então ela tem que tomar a pílula todos os dias do mês para que bloqueie a ovulação daquele mês. Então ela não funciona para o dia que está sendo tomado, e sim para aquele mês de tomada, onde ela vai bloquear a ovulação. E aí as pílulas têm o estrógeno e a progesterona, que são as combinadas. As pílulas combinadas de estrógeno e progestágeno, elas têm o estrógeno, ele está lá para fazer com que regule o ciclo menstrual da mulher. Então ele faz com que a menstruação vá ficando similar a uma menstruação de quem não toma pílula. Então tem algumas pílulas com pausa, outras sem pausa, mas que a mulher menstrua, outras até contínuas, que é para aquela mulher que não quer menstruar. Então o estrógeno está para regular o ciclo menstrual. Quanto mais dose de estrógeno da pílula, mais vai se regular o ciclo, menos escapes vão ocorrer. Quando você diminui a dose do estrógeno, você tem menos regularidade no ciclo, podem ocorrer mais escapes. Agora, lógico, quando você abaixa a dose do estrógeno, melhoram os efeitos colaterais. Quais efeitos colaterais relacionados aos estrógenos da pílula? Dor na mama, enjoo, sensibilidade mamária, inchaço, náusea, são os mais comuns, né? Então, quando a gente abaixa a dose do estrógeno, a gente está fazendo com que tenha menos efeito colateral, só que você perde um pouquinho a regularidade do ciclo, então ela pode ter os escapes. Está tendo escape, a gente aumenta um pouquinho a dose do estrógeno para que o ciclo fique mais regular. As progesteronas da pílula são diversas e várias. De uma forma geral, as progesteronas, os progestágenos, né, que é o jeito mais certo da gente falar, eles são derivados da própria progesterona ou eles são derivados da testosterona. Quando eles derivam da testosterona, eles têm um efeito mais androgênico. Androgênico, homem tem mais pelos, tem mais oleosidade na pele. Então, como são derivados da testosterona, a mulher pode ter um pouquinho mais de oleosidade na pele, mais acne, só que em compensação melhora um pouquinho a libido, pode ter mais desejo sexual. Quando você pega uma pílula que é menos androgênica, ela vai ter menos efeitos de acne, oleosidade na pele, pode até diminuir um pouquinho a libido. Quando você pega aquelas pílulas mais derivadas da progesterona, você já vai ter um efeito muito pouco androgênico, né? Nenhum androgênico. Então é bom para aquelas mulheres que têm a acne, a oleosidade, que não querem esse tipo de efeito. Existem a categoria de pílulas também, de progesteronas também derivadas similares a um diurético. Então essas pílulas são indicadas para aquelas mulheres que querem ter menos retenção de líquido, que querem perder um pouquinho de peso, que estão um pouquinho acima do peso. Então a gente tem esses três tipos de progestágeno. Aquela que é mais parecida com a progesterona, aquela que é mais parecida com a testosterona e aquela que é mais parecida com o diurético. Dependendo da ação que a gente quer, do que a gente quer para aquela mulher, a gente vai escolher um tipo de pílula melhor ou pior para aquele tipo de mulher, entendeu? Então, de uma forma geral, essas são as grandes diferenças entre os hormônios das pílulas, né? Lembrando que elas podem ser combinadas, estrógeno e progestágeno, e elas podem ser só de progestágeno. As só de progestágeno são de uso contínuo e você tem pouco controle sobre o ciclo menstrual. A tendência é que menstrue pouco ou não menstrue. As combinadas você já tem um maior controle do ciclo menstrual. Você já tem uma certa regularidade na menstruação, ou você pode até programar quando menstruar, fazendo
pausas a cada 2, 3, 4 meses ou até uso contínuo. Então, espero ter esclarecido um pouquinho essa diferença, né, entre as pílulas anticoncepcionais, que não são iguais e a pílula não é igual para todo mundo, então dá para a gente personalizar o uso dependendo da característica e do que cada mulher quer para si mesma, tá? Então a gente consegue, através disso, definir uma pílula que pode ser melhor ou pior. Por isso que uma pílula que é boa para você pode não ser a melhor pílula para sua amiga, para sua prima, para sua vizinha e vice-versa. Então cada mulher pode se beneficiar de uma pílula específica. Só fazendo um parênteses, uma abordagem falando um pouquinho dos estrógenos que surgiu de alguns anos para cá, relativamente recente, os estrógenos naturais. Os estrógenos naturais são pílulas que esse estrógeno não é mais o etinil-estradiol, e sim o estradiol, que ele é mais similar, mais parecido com o hormônio do ovário. Então essas pílulas com hormônio natural, que o pessoal fala por aí, são justamente essas pílulas que já tem um hormônio muito parecido com aquele que o ovário produz. Tudo isso vem para diminuir os efeitos colaterais, que é uma coisa que vai ser provada provavelmente com o tempo, com os anos de uso, e diminuir bastante os efeitos adversos, né? Como a gente comentou, de dor na mama, enjoo, retenção de líquido, náusea, podem ser que diminua com essas pílulas de hormônio natural. E a gente tem observado também que o fluxo menstrual diminui bastante, a mulher menstrua poucos dias, pouca quantidade, que aliás é um efeito comum à maioria das pílulas, né? Que tem estrógeno e progestágeno, a mulher menstrua pouco, menos quantidade. Pode até não menstruar na pausa, que é uma pergunta muito comum. Doutora, eu não menstruei na pausa. Pode acontecer. 15%, tem pílula que até 30% das mulheres não menstruam naquela pausa. Isso não quer dizer que a pílula perdeu efeito, que a mulher engravidou. Se ela tomou corretamente a pílula, não engravidou. Segue tomando normal, mesmo que não tenha menstruado. Se existe alguma dúvida, não tomei certo, atrasei, tem que fazer o exame de gravidez, logicamente. Então, fazendo um apanhado geral das pílulas é isso. Obrigado pela atenção. Quem puder, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e responde um questionário que vai estar na descrição do meu vídeo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.